Hoje é o 7º dia da campanha, um concerto com Deus. 1 Reis 18, do 22 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para muitos, como eu já ouvi, buscar Deus, para que orar tanto? Para que buscar tanto? Aqueles que são o coração voltado ao mundo, eles se incomodam com aqueles que oram, que procuram estar diante de Deus. Mas as coisas que eles praticam todos os dias, repetidamente, seus pecados, suas iniquidades, suas maldades, suas atrocidades, engraçado que eles não pensam assim, né? Para pensar, por que eu erro todo dia? Por que eu minto todo dia? Por que eu adultero todo dia? Eles não param para pensar. Então nós sabemos, os cristãos que examinam a palavra de Deus, eles sabem a necessidade de orar todos os dias. E aqueles que estão buscando o Senhor, que ainda não têm o entendimento por falta de examinar as Escrituras, ele é ouvinte que Deus fala, porque se está buscando ao Senhor, está escrito que devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Então aqui no 22 diz: Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, duas novilhas, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Chamai, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: Fazei a terceira vez, e o fizeram. Terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus,
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu os holocaustos e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Elias estava passando por grandes provações, porque Jezabel havia matado todos os profetas do Senhor que profetizavam da parte do Senhor Deus contra a idolatria. Mas Elias fugiu para o deserto com medo de ser morto por Jezabel. E o Senhor ali o sustentava com a água do rio e também trazia através do corvo pão e carne para ele, até o tempo que Deus mandou ele se levantar e ir se apresentar a Acabe. E a palavra do Senhor diz que o ódio de Acabe era muito grande. Claro, Acabe sabia que Elias era servo e profeta do Senhor, porque ele era da mesma linhagem dos israelitas. E ele casou com Jezabel, e ela passou a dominá-lo com as suas feitiçarias, suas idolatrias, seus enganos, matando assim o povo que não quisesse seguir as suas doutrinas diabólicas. E o Senhor fez com que 3 anos de seca, fome, peste, pragas e muitas mortes, tanto de pessoas como de animais, para mostrar àquele povo que ele era Deus, devido à iniquidade e à idolatria. Deus não ama a idolatria. Nós que aceitamos a Jesus, sabemos que se tiver dentro da nossa casa alguma imagem de escultura, algum ídolo, pessoas que é acostumado a andar com correntes no pé, no braço, no tornozelo, nas paredes de casa, é necessário uma grande limpeza. Por isso vem a guerra, a espada. Como o próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Onde os judeus hoje, os israelitas, não entendem o que Jesus quis dizer. Ele veio dividir aqueles que não o obedecem, que não aceitaram a verdade de Deus desde o princípio. Mas nós compreendemos porque fomos chamados e Deus derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Não importa a luta que você está a passar, não importa as tribulações, não importa qual o teu problema. Apenas faça como Elias fez, conserta o teu altar, repara o teu altar. Peça a Deus reparar o altar, ajudar você a reparar, a consertar. Nós que devemos consertar, mas pedir a Deus força em oração e jejum. Elias estava ali correndo risco, mas o Senhor deu força para ele. Pegaram 12 pedras, consertaram o altar que estava abandonado, e depois que ele consertou o altar, que ele orou para Deus responder, porque ninguém podia pôr fogo na oferta. Tinha que pedir, por que a lenha? Porque antigamente eles ponhavam fogo na lenha e pedia a Deus um sinal. Se Deus recebeu, e Deus se manifestava de várias formas, mas com fogo, raramente a gente vê isso na Bíblia. Elias teve a resposta com fogo, porque ele falou: se eu estou fazendo a vontade de Deus, e Deus é o Senhor, ele vai responder com fogo. Os profetas de Baal clamaram até o meio-dia, nada aconteceu. Mas quando Elias orou: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor os rejeitou, os abandonou, os castigou. Esses 3 anos de seca, por causa da idolatria, do pecado. Quem é esse povo? O povo de Israel. Ele não estava falando ali do povo que estava com Jezabel, que veio da terra dela, mas claramente, provavelmente, quantos não se converteram depois desse poder? E o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. E Deus ali ouviu a oração de Elias, que ele clamou: mostra para esse povo que o Senhor fez o coração deles voltar atrás, e lá para as idolatrias, por causa da desobediência, que eles amaram mais o mundo, a carnalidade, amaram mais
aquilo que eles estavam vendo com seus olhos, que eram os ídolos, temeu a mulher, a Jezabel, do que perseverar na obediência do Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me. E Deus respondeu com fogo, e desceu fogo do altar. Glorioso e eterno Deus, derrama sobre esse lar agora, essa irmã, esse irmão, essa pessoa, meu Pai, que está pedindo no trabalho uma providência, na escola dos filhos, na faculdade, nas dívidas, Senhor, venda de alguma coisa, de uma casa, de um terreno, de uma chácara, de um carro ou compra, está aí desesperado, e Satanás, meu Deus, recebeu suas idolatrias, suas feitiçarias, para amarrar a vida dessa pessoa. Nós clamamos a Ti, ó meu Deus e meu Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Faça, ó Deus de Israel, que o nome santo do Senhor venha a ser glorificado, meu Deus, para que o inimigo, ele não tenha, Senhor, poder e força para destruir-nos nas nossas vidas. Abençoe esse lar, esta casa, essa família, e desça fogo do céu, queimando todo o mal, toda bruxaria, feitiçaria, inveja. Cega aqueles que nos perseguem com as suas maldades, e desça fogo do céu e nos abençoe em nome de Jesus. Hoje é o 7º dia dessa campanha, são 12 dias, e Deus descerá fogo do céu como sinal, em nome de Jesus.